Devocional de hoje a gente vai falar sobre Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, ali no capítulo 5, versículos 15 e 16, para ser mais preciso. Apenas 2 versículozinhos e eu vou ler ele agora para a gente poder bater um papo sobre isso. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Esses versículos são bem conhecidos, né? E a carta de Paulo, na verdade, ela é uma verdadeira pérola, é um tesouro para todo aquele que é cristão. E nós precisamos aprender muitas coisas com ela sobre como ser um cristão nesses dias e como era também naquele tempo da carta de Paulo aos Efésios. Então, existem vários ensinamentos para todo aquele que é marido, jovem, criança, como ser quando você é empregado, quando você é dono do seu próprio negócio, como deve ser o seu proceder nas diversas demandas difíceis da vida cristã. E aqui os ensinamentos dessa carta são destinados também e até principalmente aos gentios, pessoas que não vieram da tradição judaica, não eram judeus de origem e receberam por um momento inicial o evangelho se rendendo a Jesus como seu Senhor e Salvador. Então tem um foco especial nos gentios na carta de Paulo aos Efésios. Ele, como eu falei, destrincha esses ensinamentos aos gentios e repreende eles pelos pecados que eles poderiam cometer se emulassem, se comprometessem as suas vidas copiando o pensamento que alguns judeus estavam tendo naqueles dias. Judeus convertidos ao cristianismo, mas que estavam, por serem judeus, ou por outros motivos também, abusando da graça e vivendo uma vida de pecado, uma vida de abuso da graça de Deus derramada em Cristo Jesus. E Paulo, ele é claro, ele diz, vocês são luz e vocês não podem viver assim. Paulo deixa muito claro para os gentios e para todo aquele que leu ou lê a carta aos Efésios que nós somos luz. Você que é cristão, você é luz. Você não pode viver assim, despreocupado com o pecado, agora que você tem a salvação de Cristo na sua vida, desapegado das preocupações com o pecado e viver livremente. E para os novos na fé, isso era uma preocupação ainda mais sincera, porque se esse comportamento dos antigos, que deveriam, em tese, aqueles que já tinham uma história, ser alguma referência para os novos, isso poderia se alastrar como um comportamento a ser reproduzido para toda uma igreja. Um pensamento individualista a respeito da fé. E naqueles dias se espalhou um certo relativismo na fé cristã também. Como eu penso que determinado pecado implica na vida de uma pessoa. Isso é pecado? Isso não é. E um certo relativismo, generalizações a respeito da fé cristã se espalharam naqueles dias. Isso fez com que o cristianismo se diluísse um pouquinho para esses novos convertidos, especialmente para os gentios. E existiam preocupações sinceras no coração do apóstolo Paulo quanto a esse comportamento, especialmente com o relativismo, que fazia cada um pensar o que quiser a respeito da fé quando existia e existe uma maneira de ser cristão. E Paulo diz, olha, vocês precisam se despir do velho homem e se vestir do novo homem. Se você procurar isso na carta de Paulo aos Efésios, você vai ver. Não dá para a gente falar sobre toda ela aqui. E essa era uma referência muito importante, porque a roupa sempre foi utilizada como um exemplo para definir alguns comportamentos na palavra de Deus. Hoje também, se você vê um camarada vestido de cartola, smoking, gravata borboleta, você imagina que ele está indo para um determinado tipo de festa. Se ele está de bermuda, tênis e de repente uma camiseta, está indo passear, dar uma caminhada na Lagoa Rodrigo de Freitas, está indo no shopping, está indo fazer alguma coisa, então está simplesmente indo caminhar, né, perto da sua casa, né, fazer um exercício físico. Hoje em dia a gente também consegue mais ou menos estimar o que a pessoa faz ou vai fazer pela roupa que ela veste, mas naqueles tempos isso significava ainda mais. Uma pessoa bem vestida, por exemplo, ela poderia ser taxada como abençoada por Deus ou não abençoada por Deus. Rasgar as vestes significava, pelo menos externamente, que aquela pessoa que rasgou as vestes, ela tinha um arrependimento sincero, contrito, que ultrapassava os limites normais, e ela se derramou tanto nesse arrependimento que ela rasgava as suas vestes. E nós temos vários exemplos
de pessoas na Bíblia rasgando as suas vestes. Ou seja, a roupa era um exemplo clássico de como a vida daquela pessoa poderia ser avaliada. Por isso foi utilizada como exemplo, como ferramenta para introduzir conceitos bíblicos por profetas e também agora pelo apóstolo Paulo. Vestir-se como uma bela estola significava uma coisa. Ser vestido com roupas sacerdotais poderia fazer a pessoa pensar que você era algum tipo de sacerdote, mas simplesmente você poderia estar ali vestido daquela forma. Por isso, vestir-se como novo homem era uma ferramenta muito forte para o linguajar daqueles dias, tanto do judeu como dos gentios. E talvez fosse a forma perfeita para demonstrar uma nova maneira de viver. Porque Paulo afirma para aqueles homens, para aquelas mulheres, que eles precisavam agora se vestir de um novo homem. Ou seja, se o vestir deles era o que eles foram até aquele momento, o comportamento deles, eles precisavam jogar isso tudo fora, tirar essa roupa e vestir-se de um novo homem, de uma nova mulher. E esse novo homem deveria se embasar nos comportamentos de Cristo. Tudo isso deveria se basear na forma de viver cristã. E isso era muito importante. Paulo usa isso largamente como exemplo para aqueles novos convertidos, para aqueles gentios. A forma de Cristo de viver. E nesse contexto, nesse texto especial que eu li, depois de falar muito sobre a questão do pecado, de como deveriam viver os filhos da luz, de como deveria ser o comportamento dos cristãos aos quais ele destinou essa carta, Paulo entra em alguns aspectos muito importantes para os dias que nós estamos vivendo. Ele diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. E eu quero destacar aqui, nestes versículos, duas lições muito importantes, com base no que Paulo fala. Primeiro, ele faz comparações de estilos de vida, do nécio com o prudente. O nécio seria aquele que, podendo até ser o filho da luz, agia imprudentemente como um filho das trevas. E o sábio era aquele que agia na forma de Cristo, aquele que se despiu do velho homem, da velha mulher, e se vestiu com novas vestes, as vestes de Jesus. E Paulo faz essas comparações. E a forma que Paulo utiliza para comparar esses estilos de vida é uma vida bem vivida, bem aproveitada, aproveitada da maneira correta. Comparações. E ele diz: por que tudo isso? Porque os dias são maus, como os dias que nós temos vivido hoje. Ele utiliza essas comparações. Era uma tarefa importante para todo crente que lia esta carta, especialmente esse trecho de Efésios capítulo 5, fazer comparações. Que você também precisa fazer hoje. Eu estou vestido como um filho da luz ou como um filho das trevas? O meu comportamento ele traduz mais como vivem os filhos das trevas ou como vive um filho de Cristo, ou seja, um filho da luz. Eu vivo assim, como um filho das trevas, e sendo cristão, eu vivo de uma maneira prudente aos moldes e à luz do Evangelho, ou eu vivo de uma maneira imprudente? Comparações. O próprio vestir também era uma forma de você se comparar. Quando você sai com uma roupa e você chega numa festa, tem muito meme hoje em dia falando sobre isso. Sabe quando você chega numa festa que o traje é social e você chega lá tranquilão, de calça jeans, camiseta, e você vê que aquela vestimenta não está adequada, então nós comparamos, essa pessoa aqui tá de biquíni ou tá de sunga, então, ela tá apropriada para se vestir na praia. Ou então, essa pessoa aqui, ela tá vestida de vestes camufladas, essa pessoa é militar. Então, você faz comparações e você, essa pessoa tá vestida assim, ela tá indo pra guerra, essa pessoa tá indo para outro lugar, o que ela tá fazendo com essa roupa que ela tá vestindo? E você até estranha quando você vê um determinado tipo de vestimenta com uma ação que não condiz com aquilo. Então era necessário que os crentes fizessem essas comparações. Eu estou vivendo como prudente ou como um imprudente? Eu estou vivendo como alguém que se vestiu de um novo homem, e esse novo homem destinado e direcionado pelo coração de Cristo, ou eu me visto ainda, eu estou com a mesma roupa, eu não troquei de roupa não. Era necessário que eles fizessem essas autocomparações. E através desse olhar, dessas comparações,
era fundamental que eles encarassem a vida e tomassem medidas para mudar o comportamento. Não era simplesmente comparar, constatei isso e tá tudo bem, agora eu vi que eu sou isso, ou estou agindo assim. Não, era necessário agir. É por isso que Paulo diz, olha, os dias são maus. E nós precisamos de pessoas que ajam como filhos da luz, como cristãos. Eu pergunto para você, como nós lidamos com os dias maus? Como nós estamos lidando com esses dias maus que nós vivemos hoje? Nós estamos lidando como cristãos, como pessoas de fé. Você tem fé? Você tem tido fé? Você tem manifestado fé? Você tem agido como cristãos? Quem nós somos nesses dias de trevas? É importante nós pensarmos e refletindo com comparações, porque você vai ter muitos exemplos lá fora, no mundo, de pessoas que estão vivendo fidedignamente como filho das trevas. Quando você olha para essas pessoas, o que você vê em relação à sua própria vida? É interessante que Paulo escreve essa carta em um contexto difícil, porque ele estava em prisão domiciliar. Então talvez você pense aí que é difícil ser cristão na quarentena, nessa prisão domiciliar que você vive, mas o apóstolo Paulo demonstrou para nós que era possível. Ele estava em prisão domiciliar em Roma, ele abençoou pessoas, ele se preocupou com pessoas que estavam sendo oprimidas por uma fé pagã dentro da igreja. Uma fé que beirava o desvio. Pessoas poderiam até apostatar da fé pelo que estava sendo vivenciado naquele povo. E Paulo se preocupa com isso, com os novos convertidos. Ele não se preocupou apenas com a sua quarentena, com a sua prisão domiciliar. Ele conseguiu ser uma bênção. E Jesus foi bênção para nós numa cruz, quando ele morreu e ressuscitou, comprando para nós o lugar que ele nos oferece gratuitamente. Então, talvez nós tenhamos justificativas e desculpas para vivermos as nossas realidades e nos focarmos no nosso mundo, mas você pode sim ser bênção nesses dias, como Paulo foi. E às vezes nós levantamos tantas barreiras, né? É interessante a gente refletir sobre isso. Ser uma bênção e aproveitar os dias de uma maneira prudente. Será que na nossa prisão domiciliar a gente está fazendo alguma coisa que não seja egoísta, sabe? Só focado naquilo que tem a ver com o meu próprio umbigo, com a minha subsistência, com o que eu preciso, com o que eu necessito para comprar coisas, para comprar os meus mantimentos, para a minha vida e a minha família. Será que eu estou só preocupado com isso? Será que tem algum espaço na minha existência, na minha quarentena, para aquilo que não tem a ver comigo? Por isso ficam algumas aplicações práticas para nós, que eu quero compartilhar com você. Compare a sua vida com o filho das trevas e o que você vive hoje. Com o que você parece mais? Com o filho da luz ou com o filho das trevas? E se você comparar a sua vida e perceber que você tem vivido como filho das trevas, lute em oração, porque Cristo pode mudar a tua vida. Ele pode mudar o teu proceder. Talvez você não consiga sozinho, precisa de ajuda, da ajuda do seu pastor. Peça ajuda. Peça ajuda de um amigo, de um irmão, de um companheiro de fé. Eu tenho grandes companheiros de fé na minha caminhada. E isso é fundamental para mim. Certamente é importante para você também. Não encare também o pecado como abuso de graça. Não veja o pecado como algo, agora que você é salvo, como algo que você pode fazer deliberadamente, porque é assim exatamente que agem os filhos das trevas. E segunda lição prática, aproveite bem teu tempo. Você está em quarentena, por isso aproveita cada oportunidade. Não desperdiça achando que é só um dia ruim, que você está dentro da sua casa, que você não tem o que fazer, e não desperdiça o teu tempo apenas reclamando. Filhos, esposa, se você mora com seus pais também, aproveite o seu tempo para desfrutar dessas pessoas. Muitas pessoas estão tendo a oportunidade de vivenciar isso e não tinham antes porque estavam nos seus trabalhos ou então estavam com rotinas mais agitadas. Hoje você pode vivenciar isso de maneira diferente. Não perca a oportunidade, faça mais. Faça cultos no lar, leia bons livros. Leia a palavra de Deus, desenvolva mais a sua vida de oração para quando você sair da quarentena você estar preparado para ter uma vida de mais oração. Hoje você tem a oportunidade perfeita para isso. Então, não ligue apenas para aquilo que você faz de maneira pessoal. Tem muitas pessoas se focando apenas nas séries que pode ver, já maratonou tudo, já viu todas as séries, todos os filmes do Netflix, está focado nas redes sociais e não se envolveu com nada de significativo nesses dias de quarentena. Essa é uma oportunidade para você. Dê significado real aos seus dias. Aprenda a remir o tempo com coisas proveitosas e significativas para você.
porque os dias foram maus no tempo de Paulo e são maus hoje também. Também faça a diferença como Paulo fez. Eu não poderia deixar de dizer isso. Em dias onde o racismo está borbulhando na sociedade, é legal sim você postar vidas negras importam. É legal você fazer um post, compartilhar um post nos seus stories, né? É interessante você fazer isso. Eu acho que você já tem alguma forma de engajamento. E isso é bom, faça. Mas como um filho da luz, que tal se você for um pouco além? Porque os negros são oprimidos há muito tempo, não é uma coisa nova. Isso aí que aconteceu com o nosso irmão, pelo que eu descobri, era um crente, o Floyd. Na verdade, acontece diariamente há milhares de anos. A gente vê a escravidão que deixou de existir, mas continua existindo. Não é algo novo. E não é algo do Brasil, dos Estados Unidos. É algo constante em toda a Terra. Isso é originado no pecado. Não é algo novo. Você pode se engajar de maneira diferente. Por exemplo, você pode agir de maneira diferente com o preconceito, ensinando seus filhos, desde pequenos, a serem pessoas que não agem de maneira preconceituosa. Que tal se você for sendo dono de uma empresa, tendo cargo de gerência, dê oportunidade de liderança para pessoas negras? É raro um negro conseguir oportunidade de liderança porque ainda sofre o preconceito. Pessoas negras dificilmente têm que trabalhar o dobro, estudar muito mais para chegar em posição de liderança e muitas vezes são muito mais capazes do que pessoas de outras raças, mas não chegam. Dê oportunidade a pessoas de pele negra em cargos de liderança, ouça academicamente um negro, dê oportunidades acadêmicas a um negro. Você que é um acadêmico, você que é professor, você que tem os seus doutorados, não feche o ciclo apenas para aqueles alunos que têm condições de chegar nas universidades federais, a maioria deles brancos. Faça algo diferente, dê oportunidades, dê chances acadêmicas, ouça a voz. Não taxe aquele seu amigo, por exemplo, que diz que sofre, que faz mal para ele, que deprime o racismo na vida dele, ele que é negro. Não trate isso como mimimi, dê importância, ouça pessoas que sofrem racismo, dê importância a isso. Vote também em candidatos nas eleições que têm projetos de maior censura e punição às atividades e às ações racistas, e também candidatos que priorizam projetos para apoiar pessoas que são negras e carecem de oportunidades. Historicamente elas carecem. Você pode ir contra isso por opiniões relativistas, como viviam naquele tempo os relativos da fé, mas é uma verdade. E até hoje, como nós vimos no caso do Floyd, a morte dos negros é constante, muito maior do que a dos brancos. Não é normal. E você apenas postar pode ser interessante, mas que tal se você se envolver mais? Você, como um filho da luz, você pode fazer isso. Faça algo verdadeiramente significativo. Não fique nos limites, se você puder. Não só pelos negros, mas existem muitas causas para você se envolver. Você pode pregar o evangelho com a sua vida, com o seu testemunho. Porque, como eu disse, o racismo e todos os pecados que vêm sendo cometidos não são novos contra o homem, contra a mulher que sofre preconceito também, muito mais a mulher do que o homem, com certeza. E eu tenho certeza também que se você pregar o evangelho, certamente você vai ser um militante que vai contribuir com a redução do racismo, porque vidas transformadas, vidas com homens e mulheres vestidos com as vestes de Cristo, são vidas muito mais amorosas e que têm a possibilidade não só de serem pessoas que não vão ser racistas, mas que vão contribuir com ações práticas contra o racismo. Isso é só um exemplo, mas você pode aproveitar e remir os seus dias em muitas outras coisas, desde que você tenha a preocupação de se vestir e viver como um filho da luz. Essa é a minha oração para você. Mesmo nessa prisão domiciliar, seja prudente, não abuse da graça e viva de maneira significativa. Não se preocupa só com você mesmo, porque eu tenho certeza que se você fizer isso, você também vai ser abençoado. Amém? Graça e paz para você, Deus te abençoe e uma boa semana.